Olá, meu nome é Pablo, eu vou apresentar para vocês as melhorias do Adiante Framework 1.0.1. Bom, em primeiro lugar foi acrescentado o suporte ao SQL Server e ao Oracle no Framework. Então aqui na pasta ppconfig, que é onde nós configuramos os arquivos de acesso às bases de dados, né, os drivers, foram acrescentados dois novos tipos de bancos de dados. A documentação pode ser encontrada na nossa página, então, na parte de tutoriais, persistência, conexão, onde temos exemplos de conexão com vários bancos de dados, dentre eles o Oracle, que utiliza o type Oracle, e SQL Server, que utiliza o type MS SQL. Então, com isso, nós conseguimos conexão por meio do framework a esses dois novos bancos de dados adicionados. Além disso, dentro da nossa aplicação tutor, que demonstra as funcionalidades do framework, foi criado um exemplo em Forms Dynamic Interactions para justamente demonstrar um novo recurso do framework, que são as interações dinâmicas em formulário. Aqui nós temos um exemplo que, ao digitarmos o conteúdo num campo e sairmos dele, outro campo é preenchido com esse conteúdo, e ao alterarmos um conteúdo de uma combo, outra combo é preenchida com base naquele conteúdo. Se nós clicarmos aqui no View Source, vamos ver que foi acrescentado o método setExitAction. Esse é um método que pode ser utilizado em algumas classes para configurarmos uma ação a ser executada na saída do campo, e setChangeAction, que é um método que é configurado em algumas classes, por exemplo, combos e rádios, para configurarmos uma ação a ser executada na saída daquele campo, na troca de valor daquele campo. Então aqui no setExitAction estamos usando o método tform sendData para mandarmos uma nova informação, né, para aquele formulário em outro campo. E no onChangeAction, estamos usando o método tComboReload para carregar uma outra combo com base em novas opções, com base naquilo que nós selecionamos. Certo? Então esse é o evento de saída e o evento de troca de valor, que nós podemos configurar algumas ações para serem executadas. Além disso, foi disponibilizada uma nova biblioteca de gráficos, que pode ser vista aqui em Presentation, Charts, Line Chart, temos também Bar Chart e temos também Pie Charts. Só para citar um exemplo, vamos olhar Line Chart, botão View Source Code, vemos que podemos criar um gráfico de linhas com pouquíssimas linhas de código, né, por meio da nossa biblioteca T-Line Chart. Passamos aqui a biblioteca que vai ser usada para desenho dos gráficos, no caso aqui a P-Charts. E aqui chamamos alguns métodos, por exemplo, setTitle, setSize, setXLabels para configurar os rótulos do eixo X, ou setYLabel para configurar o rótulo do eixo Y, o caminho de saída do arquivo, adicionamos séries de dados, séries numéricas de dados, e usamos o método generate para gerar esse gráfico. Bastante simples. Foi disponibilizado também em Complex Views um exemplo, que é a listagem de clientes, né? Esse exemplo tem, então, uma listagem de clientes com informação associada, que é a informação da cidade, uma informação relacionada. Temos também filtro por essa associação, né, essa informação associada, que é a cidade. Filtro também por cliente. E temos também um botão para exportar para CSV, né? Então aqui temos alguns exemplos um pouquinho mais elaborados. Foi disponibilizado também em Complex Views um exemplo de edição inline de data grids, né, que permite alterarmos diretamente na data grid o valor do registro, né. Isso foi realizado por meio do método, vamos localizar aqui, né, o método setEditAction do campo, da coluna, aliás. Então eu posso configurar para uma determinada coluna uma ação de edição, e essa ação dispara um método que é executado quando damos um Enter, por exemplo, para gravar a alteração de valor. Certo? Além disso, foram disponibilizados dois novos componentes que podem ser vistos aqui no Custom Forms, que é o Spinner, que é esse componente aqui, e o Slider, que é esse outro componente aqui, né? Podem ser usados de uma maneira bastante fácil. Tanto o Spinner quanto o Slider tem um método chamado setRange, que configura o intervalo de valores, que pode ser selecionado nesse campo. Além disso, foi criado o método setTip, que configura uma dica de preenchimento para cada campo. Essa frase é exibida quando passamos com o mouse por cima do campo. Além disso, foi disponibilizado um exemplo que explica, aqui em Web Specific Creating New Components, explica como criar novos componentes. Então aqui está sendo mostrado como criar um componente que é o Accordion. É um componente que não faz parte do framework, mas foi criado justamente no escopo da aplicação. Além disso, foi criado um exemplo para demonstrar como criar windows, né, que são conteúdos exibidos dentro de uma camada à parte, que simula uma janela.
Além disso, também temos dentro de data grids column transformers, né, que são funções a serem executadas sobre uma coluna da data grid para alterar os seus valores. Então aqui nós temos um método setTransformer, passando uma callback, que é um método a ser executado para cada coluna daquela data grid, formatando o seu conteúdo. Além disso, foi disponibilizado também um método DataGrids with CheckButton, que são DataGrids com CheckButton, né, que permitem a postagem. Nesse caso, foi criado um formulário ao redor da DataGrid, e ao alimentarmos a DataGrid, né, que é o método onReload, no lugar de atribuirmos valores simples para uma determinada coluna da DataGrid, utilizamos um objeto, que é o objeto tCheckButton. Além disso, também foi atualizada a classe de botões do formulário para utilizar a Bootstrap, biblioteca, e também foram alterados os diálogos para utilizarem a biblioteca jQuery, né? Foi uma melhoria feita em relação à versão anterior. Certo? Bom, essas são as melhorias do Adiante Framework 1.0.1. Meu nome é Pablo Dalloglio, obrigado pelo seu tempo, eu sou criador na Adiante Solutions.